Vim aqui fora para gravar um relatinho rápido, vamos ver se vai ser possível, porque as interferências sonoras estão assim grandes. Barulho de ar-condicionado, cachorro latindo, criança chorando. Como essa vida moderna não nos permite o silêncio absoluto, né? Mas vamos que vamos. Enfim, a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse relato é muito importante. Que você não fique assustado de forma alguma, o que é absolutamente normal, tá? Enfim, pode parecer um pouco pesado, mas essa é a rotina, né, de quem pratica projeção astral, que é entrar em contato com essas coisas, tá? E lucidamente, porque todo mundo entra em contato com isso, mas não lembra. Então acho que essa é a pior parte, né? É pensar que nós não lembramos dessas coisas no geral, né? No geral. Mas, enfim, foi uma coisa impressionante em hotel que eu passei. Então vamos ao relato. Então vamos que vamos com um sonzinho de cachorro no fundo, passarinho e tudo mais, né? Tá tudo incluso. Fantástico. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho refletido muito a respeito da energia de lugares como os hotéis, né? E isso porque eu já tinha escutado falar, né, que a energia desses lugares podem ser muito estranhas e tal, mas nunca tinha passado por uma experiência lúcida, uma experiência onde eu pudesse ver, comprovar que realmente hotel é um lugar tenso. Sim, muito tenso, tá? Vamos lá, eu estava no hotel. Esse hotel ficava em Santa Catarina, tá? E esses dias que eu estava nesse hotel foram dias muito especiais, porque eram dias de forte trabalho consciencial, eram dias onde eu estava procurando por terapias, e eu já estava praticando muito diariamente as energias, praticando mexer as energias, né? Fazer trabalhos bioenergéticos. E lá estava eu, né, para acompanhar, né, algumas pessoas da família na época, para a gente ir atrás de fazer passar por algumas. E lá estávamos nós, né, na época, atrás de passar por algumas terapias holísticas, tá? Então, lá estávamos nós e lá estava eu no quarto desse hotel, tá? Desse dia eu estava dormindo numa cama à parte, mas estava com mais pessoas no quarto, mas eu não estava tão colado na aura das pessoas. Eu estava sozinho, né? Vamos dizer assim, apesar de que a gente sabe que a aura tem um espaço, né? Vamos dizer, de 3 a 4 metros. Estou olhando os passarinhos. E aí sim, rola um acoplamento, mas não estava tão forte quanto dormir do lado, bem do ladinho, né? Então estava um pouquinho mais distante. Ok, tudo bem até aí. O que eu fui fazer esse dia? Eu já estava meio assim, meio esperto. Fiz isso, mas eu até que me arrependi um pouco. Mas porque eu acho que quando a gente entra num ambiente e a gente sente, sabe, que aquele ambiente é meio tenebroso, a gente não deve interferir de uma forma tão, né? A não ser que a gente tenha o objetivo de fazer um trabalho ali, de fazer acontecer alguma coisa. Não era esse o meu objetivo. Eu estava de passagem, né? Para dormir um dia ali. Então não precisava fazer trabalho energético, né? Ali. E não deu outra, né? Fiz bastante trabalho em movimentação energética, bioenergética, né? Imaginando aí, fazendo alguns áudios guiados, né? Então fiz bastante trabalho bioenergético, movimentando a energia dos chakras, né? E adormeci, né? Fazendo isso. Ok, até aí. Ok, beleza. No meio da madrugada, lá vamos nós. De repente, eu começo a sentir, sério, uma coisa pegando no meu pé, na minha canela, tá?
E eu penso calmamente, porque a gente já está trabalhando, praticando isso, e eu penso calmamente, tem alguma coisa pegando no meu pé, né? E aí, minha gente, para aqueles que possam algum dia ter passado por isso, ou algum dia se você passar por isso, se você tiver algum nível de lucidez e acabar percebendo e vai trazer aquilo como sonho, provavelmente você vai ter um péssimo pesadelo, né? De um espírito pegando no seu pé. Sim, eu disse no início, para não ficar com medo desse relato. E tento fazer esse relato de uma forma leve e tranquila, porque é assim que tem que ser, né? A gente tem que encarar o paranormal com normalidade, né? Já é tempo, já é hora da gente evoluir e aprender que aquilo que a gente não podia explicar agora, cada vez mais a gente está podendo explicar, né? A gente está tendo acesso às informações, né? Aquilo que era misticismo, né? E paranormalidade, efeitos, acontecimentos, sempre designados, né? E botando culpa nos fantasmas, né? No demônio, né? Enfim. Mas já é tempo da gente olhar isso com outros olhos e perceber que nós somos espíritos, né? Usando essa roupinha física aqui. E voltando pro relato, o espírito pega no meu pé, tá? E na minha canela. Com claras intenções, ele começa a me puxar. Meu povo, eu demorei muito tempo para gravar esse relato, mas já tem alguns bons dias, quiçá meses, que vem martelando na minha cabeça. Vai, conta, né? Conta. Quem sabe mais pessoas assistindo isso possam com isso olhar com mais calma para esse fenômeno, né? E, gente, os espíritos estão aí o tempo todo do nosso lado. E aí eu te pergunto, você prefere fingir demência de que eles não existem, que eles não estão aí o tempo inteiro? Ou você prefere olhar com isso com carinho e ver o que está acontecendo? Eu prefiro ver o que está acontecendo. Então, é pensar que se não estivesse trabalhando e mexendo e estudando a respeito da projeção astral, provavelmente ia trazer isso como um pesadelo horrível, né? E é muito bom estar com essa lucidez, manter essa lucidez ao longo da jornada aqui na Terra, para que essas coisas fiquem mais simples, né? Mais tranquilas, e a gente entender que a gente está protegido pelo corpo físico de alguma maneira. A gente não precisa se preocupar tanto, né? Então, olhar para essas coisas como um pesquisador, olhar para essas coisas como um estudante, como um curioso responsável, não curiosidade pela curiosidade, com um propósito, né? E qual o propósito? Entender a dimensão do lado de lá, para que a gente possa navegar por essas dimensões com mais calma, tranquilidade, não é mesmo? Então tá. Então, gente, ele começa a puxar e eu mantenho a calma e percebo que alguém está tentando me puxar da cama, literalmente. Ele tenta uma vez, eu quase saio do corpo, mas o corpo puxa de volta. Ele tenta de novo, quase saio, volta. Tentou umas 4, 5, 6 vezes, eu já não lembro mais, mas foram várias tentativas, né? E aí, chegou uma hora que ele conseguiu, esse espírito conseguiu me tirar do corpo, né? Na verdade, vou corrigir isso que eu estou falando, né? Ele não me tirou do corpo, eu já estava fora do corpo, né? Semi-desacoplado, alguns centímetros, né? Para fora do corpo, ok? E essa pessoa estava tentando me deslocar para mais longe do meu corpo, tá? Lembrando que esse espírito, de alguma maneira, ele já deve fazer isso há algum tempo com as pessoas ali no hotel, né? E ele tem conhecimento para
para fazer essa puxada. De alguma maneira é um espírito inteligente, tá? Não é um maluco qualquer assim que tá enlouquecido, que tá surtado, não sabe o que tá fazendo. Não, uma pessoa inteligente, sabe o que tá fazendo. E aí vocês vão entender que ele sabe o que tá fazendo. Qual era o objetivo dele? Olha o que aconteceu depois. Ele me pega, aí ele conseguiu me deslocar para cima, né? Ele me puxou para cima e para frente, vamos dizer assim. Então eu escorreguei na diagonal, né? Então eu tava ali, deitado. Então ele me puxou, fui saindo e indo assim, para frente, né? Eu estava... O que eu fiz? Eu mantive a calma absoluta, né? Absoluta. A primeira coisa que eu pensei foi: eu estou protegido pelo meu corpo físico. Nada pode me acontecer. Então eu vou deixar essa experiência acontecer e ver até onde vai. Simplesmente. Aconteça o que acontecer, volto pro corpo. Ok. Fui deixando, então ele foi me arrastando pelo quarto. Detalhe, não fui sendo arrastado no chão. Eu achei interessante que eu fiquei flutuando, tá? Em cima, fiquei flutuando a uma certa altura, como se estivesse flutuando a 1 metro e pouco do chão, deitado, na mesma posição que eu saí da cama. Detalhe que para esse dia eu estava com as mãos sobre a barriga, assim, de mãos cruzadas. Deitei, fiquei naquela posição. E nesta mesma posição que ele me puxou, eu saí. Ainda estava com as mãos cruzadas. E mantive a posição, como se eu fosse uma múmia deitada. Mantive aquela posição, fiquei bem quietinho. E ele foi me levando pelo quarto, flutuando, deitado, né? E aí nós atravessamos a parede. Eu senti atravessar a parede. Detalhe, quando eu estava ainda próximo do corpo, estava tudo escuro, por conta da faixa de atividade cordão de prata, enfim. Para quem não sabe, quando a gente está muito próximo da nossa própria aura, a gente tende a ter uma projeção cega, principalmente se a gente não tiver trabalhado bem, ainda não tiver com trabalho energético bem feito, tá? Né? Ok. Então, senti atravessar a parede. No que atravessou a parede, eu já intuí, né? Acho que nós estamos no corredor, dito e feito. Aí eu pedi clareza, claridade, né? Comecei a pulsar no meu chakra frontal, para aquilo clarear logo, eu poder ver onde está. Então tentei tomar um cuidado para que a gente dá uma vontade louca de abrir o olho, né? E se a gente tentar abrir o olho para ver, a gente acaba voltando pro corpo, perde experiência, porque a gente tenta abrir o olho físico, né? E não é por aí. Então começou a clarear, comecei a ver, de fato, o corredor. Foi ótimo. Falei, tá, tô no corredor. O que esse maluco vai fazer? Eu pensando, vamos ver. Ou maluca, né? Não sei. Aí foi me arrastando, segurando na minha canela, só por uma canela, assim. Era como se eu tivesse deitado numa maca e estivesse flutuando com essa maca, assim, ao longo do corredor. Foi me puxando, fui vendo as portas passando dos outros quartos do hotel, até que eu senti que ele virou, e aí eu senti que a gente penetrou, né? Senti atravessar alguma coisa, porta, parede, não sei o certo. Senti que a gente atravessou. No que a gente atravessou, eu vejo um quarto muito parecido com o quarto do que eu estava, e ele pega uma certa violência ou brutalidade, dá aquela puxada e me joga para cima da cama. Quando ele dá aquela puxada e me joga para cima da cama, eu sinto que meu corpo estaciona e bate e quica. Ele até quicou levemente assim, na cama, né? Beleza. Quando eu percebi, né, o que ele havia feito, ou seja, quando eu percebi que ele me tirou do meu quarto, me afastou do meu corpo físico e me jogou numa cama, num outro quarto, eu falei, tá, agora chega. Eu senti um pouquinho de... não é medo, é um pouquinho de ansiedade, de daqui pra frente acho que a coisa vai ficar feia, muito pesada. Isso acelerou bastante o meu coração, disparou aí alguma coisa no meu corpo físico, e aí automaticamente eu já senti aquela puxada e a tracionada do corpo físico. Então
retornei para meu corpo físico, para minha segurança, graças a Deus. E fiquei bem, confesso, bem mexido com essa experiência, bem mexido. Eu abri os olhos imediatamente, falei, respirei fundo, falei, nossa, falei, é real mesmo, cara, hotel, o bicho pega. E ficou muito claro, né, muito claro a intenção desse espírito bem inteligente, tentando me afastar do meu corpo físico, óbvio, porque se ele me deixa perto do corpo físico, posso ser tracionado facilmente, rapidamente, né, para o meu corpo físico. Então ele me leva ao mais longe ali que ele conseguir, para um lugar isolado, até porque naquele quarto haviam outras energias, outras consciências dormindo no físico, o que poderia embananar tudo. E é óbvio que ele queria roubar, né, minha energia, ele queria pegar e usar essa energia, tá? E óbvio também, eu não sei se ele faz isso com todos os hóspedes, né? Eu não sei se ele faz isso, se ele fez isso por conta que eu mexi energia, trabalhei com bioenergia dentro do quarto, e aí ele ficou, obviamente, chateado com alguém trabalhando ali dentro com essas energias, atraindo mentores para o local, né? Enfim, emanando uma luz ali que geralmente talvez nem sempre aconteça, não querendo me gabar, né? Mas só colocando tecnicamente possibilidades, né? Mexemos com energia, façamos práticas bioenergéticas, coisa do trabalho dos chakras, você vai brilhar um pouco mais que a média, né? Então, assim, sem ego nenhum, só explicando que há essa consequência, ok? Então é isso. Esse é o relato. Espero que você não fique com medo de hotéis, mas saiba que hotéis são lugares tenebrosos. Passa muita gente no hotel, né? Então é uma troca energética o tempo inteiro, sabe? E junto com essas consciências no físico, também vão consciências extrafísicas. E todo local, gente, no astral, no umbral, todo local tem um dono, tá? Isso aí é fato, né? Todo local tem alguém que manda naquele canto, naquela região, naquele prédio, naquela casa ou casas ou lugares, tá? E obviamente que um hotel é um lugar que está praticamente pronto, né? Então imagina o duplo desse hotel do lado de lá, já tem os quartos, já tem cama, já tem uma série de coisas que podem ser usadas ali para moradia, estadia, para fazer qualquer tipo de coisa. E como há uma circulação muito grande de pessoas, ali é um ótimo local. Ou seja, os espíritos, as consciências não precisam fazer muito esforço para ir atrás de pessoas diferentes, né? Pois elas estão ali, né? Aparecendo para elas, entra e sai o tempo inteiro, o que os permite uma maior variedade energética, vamos dizer assim, para roubar, né? Para eles. Tá bem? Então é isso. Esse é o relato, tá? Muita calma nessa hora, né? A gente tem que ter quando acontece, principalmente estando lúcido. E na verdade eu acho que para manter essa calma só estando muito lúcido, e foi esse o caso, né? Se eu tivesse com alguma baixa lucidez eu já ia puxar o pé, dar um chute, sair brigando, né? E não é isso que a gente quer do lado de lá. Pena que eu não tive a oportunidade de dar ali, ou levantar, ou enfim, tentar conversar e pescar alguma informação ali dentro, que seria bem mais interessante. Mas acabei voltando pro corpo aí antes do tempo, tá bom? Namastê, muita paz, muita luz e um beijo para todos os amiguinhos do astral aí.